Tá, vamos dar continuidade aqui. O que a gente vai ver agora é o seguinte. A gente já viu agora o O, a notação O, ou Big O, notação Big O. Se você procurar na internet, você vai achar isso como notação Big O. Ahn, ela é da computação, usa na matemática também e tudo mais, mas no nosso curso aqui a gente já viu toda a definição que a gente precisa em relação a ela. O que a gente vai ver agora são outras definições que a gente eventualmente fala sobre ela. Existem mais algumas, mas as outras eu vou deixar, posso até deixar um link para os interessados, mas eu não acho que é muito útil da gente considerar, então vamos dar aquela ignorada ali. O que nós vamos ver? É a definição do ômega, porque também tem a definição do pequeno o small o, não é só o big O, tem o small o, tem umas outras coisas, mas sinceramente elas não são lá muito úteis. Opa, ômega. Essa daqui, esse carinha aqui, ele é interessante, entendeu? Que letra bem, nem tem graça de eu perguntar isso, né? Que perguntar que letra grega é essa, mas essa letra aí é o ômega. O que nós temos, na verdade? Nós podemos, da mesma forma que a gente pode falar que o F, ele está na... O F, ele está no O de G, eu posso falar que o F está no ômega de G, certo? Eu posso utilizar essa notação também. Ângelo, qual que era a intuição por trás de eu falar isso daqui? O que eu tô falando sobre as funções f e g de alguma forma? Quando eu uso essa notação aqui o f é o O de G. É, você lembra qual que é a Tá intuição? vendo a complexidade, Sim, mas mais ou menos o crescimento. exatamente, o crescimento. De certa forma, quando você vê essa informação, ela me diz assim, cara, se eu dou conta de aguentar o quanto que esse cara aqui cresce, então o F vai ser tranquilo. Porque o F não cresce mais do que ele, num certo ponto, usando constantes, blá, blá, blá. Mas chega uma hora. Então você pode pensar assim, ó. Se, se eu descubro que um cara tem uma complexidade G e essa complexidade está ok para mim, eu consigo dar conta de trabalhar com ela, tipo, eu não vou perder o meu emprego por conta disso, você pode usar F, porque o F está no O de G e vai estar tudo bem também, certo? Então, por isso que a gente sempre, quando está falando da complexidade do bubble, a gente fala o bubble ele é quadrático. Então, está dizendo assim, olha, esteja preparado para usar, para aguentar um crescimento quadrático. Quando eu falo que uma função ela é n log n, você está falando assim, então esteja preparado para aguentar o crescimento n log n. Mas eu não preciso estar preparado para aguentar o quadrático. Tá, beleza. Aí nós temos esse carinha aqui, o f o f do ômega de g. Esse daqui tem mais divergência ainda. A definição matemática do ômega de g, ela é, ela é bem diferente do que a gente usa na computação. Mas na computação a gente faz um negócio que é o seguinte. É C e somente C o g de x, que aqui simplifica bastante e já dá toda a informação que a gente precisa. Certo? Opa, cadê? O que eu estou falando, na verdade? É como se o ômega... Cadê? Olha aqui. O ômega, o F está no ômega de G, se o G está no O do F. Como é que a gente interpreta isso aqui, então? Só pela definição, qual é a intuição que o ômega vai me trazer? Seria tipo o inverso de O. Exatamente. O que o O me dá é o crescimento máximo, certo? O Certo? que o ômega vai me dar? O mínimo. O mínimo. Quando eu falo que uma função ela é a O, é o ômega sei lá, se eu falo assim, ó, eu não sei qual é essa função, mas ela é ômega de n. Quer dizer que ela cresce no mínimo como linear. No mínimo como linear. Ela pode crescer mais, mas pelo menos linear ela vai ter. Quando eu falo que a função ela é ômega de quadrático, imagina o seguinte, ó, olha o cenário, como é que essa informação é útil? Imagine que você está procurando resolver um problema, tá, Ângelo? Você está resolvendo um problema e você descobriu que um algoritmo ele é n ao cubo, O de n ao cubo, certo? Certo?
Aí beleza. Aí você fala, pô, você vai ficar contente com um algoritmo que é O de N ao cubo? É, não. Não, vai continuar tentando procurar e melhorar esse algoritmo, porque N ao cubo cresce rápido pra caramba, né? Mas aí alguém fala pra mim o seguinte, olha, esse problema, ele é ômega de N ao cubo. Essa informação, por mais esquisita que ela pareça, repara que eu não estou falando de O. E eu não estou falando do algoritmo, eu estou falando do problema, tá? Eu não estou falando do algoritmo, estou falando do problema. Falando, esse problema, ele é ômega de N ao cubo. Significa o seguinte, cara, você não tem como baixar. Não tem mais o que fazer. Você já esgotou o que poderia ser feito. Então, saber o ômega correto de um problema, é quando você fala assim, não, se eu cheguei, se a complexidade do meu algoritmo está no ômega do problema, se o O do meu algoritmo está no ômega do meu problema, eu não tenho mais como melhorar em termos de complexidade. Aí sim, aí vamos se esbagaçar tentando melhorar as constantes. Porque não tem mais como melhorar. O ômega, sabe uma coisa que a gente pode falar sobre o ômega? Usar o ômega para mostrar é o seguinte, ó, a seguinte afirmação. Você vai ter que me ajudar a interpretar. No caso geral, a ordenação é um problema que está em... Isso é uma afirmação correta, tá? N log. Essa afirmação, ela não é fictícia, não estou colocando de exemplo. Essa é uma informação verídica. Olha aqui. No caso geral, a ordenação é um problema que está no ômega de n log n. O que quer dizer isso? Quer dizer que abaixo de N log N ele não vai estar. Como você Exatamente. deixar melhor do que N log N? Não tem como deixar, não tem como deixar melhor do que n log n. Certo? Isso daí é fato. Isso significa o seguinte, significa que se a gente sabe um algoritmo que é n log n, a gente não tem como melhorar ele. No caso, mas outra coisa que é importante, no caso geral. Porque aí você vai falar, tá, mas e aquela história de que o bubble, o insertion, ele é n? Por que que o insertion não quebra essa regra aqui? Porque ele só é n no caso de quase ordenado, que não é o caso geral. Certo? Então, é um caso específico. Isso aqui não está falando nada sobre o caso específico, está falando de um caso geral. Por exemplo, ordenar um algoritmo, um vetor já ordenado, deveria ser linear ou até constante. Mas não estou falando de casos gerais. No caso geral, a ordenação ela vai ser um n log n. Tá? Isso é para isso que a gente usa o ômega. O ômega, sempre que a gente pega o ômega, a gente está falando assim, olha, eu não sei o limite superior, eu posso talvez não saber o limite superior, mas eu sei o limite inferior. E aí, daquela mesma história que a gente começou com o Gustavo lá atrás, a mesma história com o Gustavo. Eu posso falar o seguinte, n ao quadrado, n ao quadrado está no ômega de n. O n ao quadrado está no ômega de n? O que você acha, Ângelo? O que a tua intuição diz? Eu acho que sim. Sim, está. Porque o 1 ao quadrado é igual a 1. Não, e mais que isso ainda, não é nem por aí. É o fato de que o n está no O de n ao quadrado. Certo? Isso daqui, pela definição, é o que a gente inverte, né? A gente inverte esses dois carinhas aqui. Inverte o n e esse daqui, certo? Mas aí você pode falar assim, vamos supor que eu peço qual é, sei lá, um problema e eu pego e falo que o problema é ômega de 1. Ômega de 1 quer dizer que ele cresce mais do que a constante. Ou mais, não é só mais, é mais ou igual a uma constante. Cara, não é informativo. Entendeu? Então, por outro lado, da mesma maneira que... vamos lá, vamos tentar colocar um outro exemplo aqui. Ó. Eu vou pegar n à quarta com n ao quadrado. Certo? N à quarta com n ao quadrado. Você acha que n à quarta está no ômega de n ao quadrado?
Sim. E eu vou te adicionar uma informação mais interessante ainda. Vou te colocar uma informação mais importante ainda. O n à quarta está no ômega de n. Essa informação, ela é útil? Ela traz mais do que a informação anterior? É, não. Não, não. Não, Não, não. não. Porque repara, se você já sabe que o negócio cresce pelo menos como n ao quadrado, é óbvio que ele cresce pelo menos como n. Então, na verdade, assim, é da mesma forma, a gente começou a aula assim, né? Ah, eu posso falar que o bubble ele é n à quinta? Pode. É útil? Não, não é uma informação útil. Porque a gente consegue abaixar esse abaixar esse expoente de n à quinta para n à quarta, ou n ao cubo, ou n ao quadrado. Então a gente consegue baixar o expoente. Com o ômega, é o contrário. Se você sobe o expoente do ômega, na hora que eu estou mostrando a complexidade, você está melhorando a informação. Baixar o expoente, não, mas subir o expoente do ômega, cada vez que você sobe o expoente do ômega, você traz uma informação a mais. Cada vez que você baixa o expoente do O, você traz uma informação a mais. Ok? Aí vem a próxima definição que a gente vai fazer. Bem, tudo bem? Você entendeu isso aqui, né? Sim, entendi. A próxima definição que a gente vai fazer. Pode falar? Só pra saber, tipo, tanto o O contra o ômega a gente chama de complexidade, daí pra diferenciar a gente fala, tipo, O e Não, 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 não. O que a gente vai usar para complexidade é o O. tá. O ômega tem algum outro nome? Não. Ah, para falar a verdade, até usar o O como complexidade é um abuso, né? Aquilo que eu falei, é o jeito de expressar, o jeito que a gente está falando e tal, a gente está tentando ser informativo. Se você usar o O como sinônimo de complexidade, você está assumindo que o cara está falando o melhor G possível. Não sei se isso ficou claro. Só nesse momento que realmente os dois são complexidade. Então você não pode falar assim, a complexidade do bubble. Bem, tô me repetindo, né? Perfeito. Tranquilo? Tá. Eu vou fazer o próximo, que é isso aqui, olha. O f de g está no. E eu acho que é a próxima. Vamos dizer assim, a próxima extensão natural do tudo que a gente está falando aqui. Certo? Este. Putz. Agora eu fiquei na dúvida se é. Sinceramente. Eu vou ter que conferir. Eu vou ter que conferir. Porque normalmente eu uso esse daqui, que é o pequeno teta, e não o grande teta, o big teta aqui. E agora eu tô na dúvida. Quando eu vi o símbolo aqui, que não é o símbolo que eu esperava. Eu coloco depois no comentário no comentário do vídeo lá qual que é o correto, tá? Mas de qualquer forma é o teta, é um teta, é o pequeno e o grande. Porque na verdade, como eu falei, tanto o O tem o O grande, o O pequeno, o ômega grande e o ômega pequeno. Só um deles é interessante pra gente, só um deles a gente usa. E eu acho que é o O grande, o ômega grande e o teta pequeno. Mas ficou estranho ali. E o teta é grande, mas ali ficou estranho, eu acho que vai ser esse daqui. Enfim, o fato é, olha só, o que nós já temos na nossa intuição, digamos assim? Na nossa intuição nós temos que quando você tem o O, você quer baixar sempre o máximo possível vamos dizer assim, o expoente do N, você está querendo sempre baixar o expoente do N para ficar o mais justo possível. O ômega, você faz o contrário, certo? Você está querendo pegar o ômega e sempre puxar ele para cima. Ok. Só que existe uma hora. Bem, o O nunca vai ficar abaixo do ômega. Vocês conseguem perceber isso, Ângelo? Sim. Nunca vai ficar. O O não pode ficar abaixo do ômega. Porém, ele pode ser junto, né? Pode ser a mesma coisa. E aí é a definição do teta. Se e somente se o f de x está no O do g de x. Voltou aqui. E o f de x está no ômega do g de x. Certo? Então, o que eu fiz agora? Vou apagar isso daqui. O que eu fiz agora? Olha só. Eu peguei uma definição aonde eu estou falando que o f é o g de x se ele está tanto no O de x como no ômega. Botou um barra aqui.
Ou seja, eles têm o mesmo comportamento. Certo? Então, eles são intercambiáveis. Eu posso trocar um pelo outro. Basicamente, é assim, se você tem uma equação quadrática, as equações quadráticas estão um no θ do outro, certo? Eu vou parar a gravação aqui só para conferir o θ maiúsculo versus o θ... Então é isso mesmo. Na verdade, eu fui conferir, o θ é o θ maiúsculo aqui. Então é isso, certo? E basicamente, quando você tem o θ maiúsculo, é aquele caso que a gente estava lá no começo da aula, sabe? No começo da aula, a gente estava falando, eu tinha colocado duas funções e aí mostrava que aquelas duas funções elas estavam fadadas, elas tinham o mesmo destino. Por quê? Porque quando ela só diferenciava por alguns detalhes que iriam sumir quando o número crescesse muito. Tipo, 10 vezes n, vou colocar de novo aqui, ao quadrado mais 50 vezes n versus... Aqui eu posso colocar, tipo, 5 vezes n ao quadrado mais 1000 vezes o seno de n. Tá, eu posso fazer um monte de firula aqui. Esse carinha aqui, ele é complexidade, vai sumir e tal. E no final o que vai sobrar é esse daqui. A diferença entre essas duas funções em relação ao de maior expoente é uma constante. Então, estão na mesma classe. Quer dizer que essa função aqui e essa função, elas estão exatamente na mesma classe, que é capturado justamente pelo θ. Eu posso dizer que esse cara está no θ desse. E o contrário também. Esse cara aqui está no θ desse daqui. Tá? Basicamente, quando você tem um problema ou um algoritmo e você fala o θ do algoritmo, você fala assim, cara, vocês têm tudo que você sabe, você poderia saber, exceto pelas constantes. Você sabe o máximo que ele cresce, o mínimo que ele cresce, então você já tem toda a informação, tá bom?